pertinho. Eu quero que seja algo bem próximo de todos, né? Bem intimista, que vocês possam tirar dúvidas no final. Eu preparei de acordo com os assuntos que vocês mesmos me falaram, né? Que vocês precisavam de auxílio. E aí eu queria dizer para vocês, antes da gente começar, que não foi... Vai ter assuntos, por exemplo, a gente vai falar de marketing pessoal, então tem um pouquinho sobre vestimenta, a gente vai falar sobre estratégia de vendas, tem algumas questões de vendas e não são situações específicas de alguém, de um ou de outro, né? Mas situações no geral mesmo, para vocês serem corretores campeões. E o que é um corretor campeão? É aquele corretor que, além de ter bons resultados, ele se sente campeão, ele sabe que ele está dando o seu melhor, ele sabe que ele está fazendo o que ele tem que fazer, né? Então hoje eu trouxe ideias, insights para vocês conseguirem aplicar isso na vida de vocês de uma forma bem prática, bem simples. Vocês vão ver que não tem nada demais, mas talvez são coisas que a gente está deixando de fazer que poderia melhorar, né? Aí eu vou abrir aqui os assuntos e aí caso surja... O que aconteceu? Amor, essa aqui é a Jéssica. Tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda. Pode. E aí, caso surjam dúvidas, eu queria que vocês fossem anotando, porque aí no final a gente volta com as dúvidas, tá? Aí eu vou responder as perguntas. Então, não vou parar no meio do treinamento, mas aí finalizou o treinamento e todo mundo, a gente abre para perguntas. Então, vocês vão ver que são assuntos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Situações que a gente passa e que eu espero que ajude vocês de alguma forma. Todos prontos? Então vamos começar. Então, corretor campeão. Primeiro um pouquinho sobre mim, né? Eu sou formada pela UFG em Comunicação Social, pós-graduada em Marketing Digital e focada em Marketing de Influência. Então, abri a primeira agência de Marketing de Influência do Centro-Oeste em 2017 e trabalhei com influenciadores. Como que era o meu trabalho? Eu pegava uma pessoa comum, muitos eu acredito que vocês até conheçam, e transformava numa celebridade. Então, várias pessoas hoje são celebridades que a gente construiu com estratégias de marketing. Então, o que isso prova? Que tudo é uma construção. Então, hoje você tem um perfil X, mas se você quiser chegar no perfil Y, você consegue. Qualquer um de nós consegue, desde que coloque em prática as estratégias certas, né? Que eu vou explicar aqui de forma bem resumida, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode trazer um conteúdo mais aprofundado nesse assunto especificamente, tá? Hoje vai ser uma pincelada porque a gente não tem muito tempo. Então, hoje eu quero trazer para vocês estratégia de marketing pessoal, da gente trazer uma imagem poderosa, que traga confiança, que traga credibilidade para os clientes de vocês, né, para quem acompanha vocês. E também vou falar um pouco sobre técnicas de vendas, o que eu faço quando eu vou falar com os meus clientes, passo a passo mesmo, de forma bem simples, para vocês verem que não tem algo muito extraordinário. É o básico que funciona, então eu vou compartilhar com vocês como eu faço e trazer também um pouquinho de como que é esse contato com o cliente desde o primeiro, né, ali quando chega o lead até concretizar a venda e o pós-vendas, a entrega de chave e tudo mais. Então, espero que vocês saiam daqui motivados e prontos para aplicar o que a gente vai aprender aqui juntos. Então, começando. Por que você não é um corretor campeão? Meio forte, né? Mas alguns podem falar que é por culpa dos leads. Os leads que eu pego não tem interesse, então não consigo fechar, o lead não atende telefone, os clientes estão com problema no nome sujo, o cliente está com Bacen. É porque é falta de dinheiro do cliente? Ou é falta de dinheiro para mim? Não tenho dinheiro para me vestir bem, não tenho dinheiro para ter o carro que eu gostaria e por isso eu não sou um corretor de sucesso. Mas será que é isso mesmo? Se a gente for analisar ali a fundo, por que você ainda não alcançou o seu objetivo? Realmente é culpa do cliente? É culpa do cenário que você vive? É culpa da imobiliária? É culpa de outra pessoa? Ou é culpa, né, a gente trazer um pouquinho um olhar de autorresponsabilidade? E se a culpa for nossa? E se você não está dando o seu melhor? Então eu queria que vocês trouxessem esse olhar, o que a gente vai falar aqui, vocês pensassem o que eu posso melhorar em cada um desses tópicos. Não pensar, nossa, meu colega, aqui a Karen tá falando aqui sobre essa rede social, tal pessoa faz assim. Tá falando sobre roupa? Não, eu sei que é para aquela pessoa que se veste, mas se for você mesmo. Então eu queria que todos tivessem esse olhar hoje, sabendo que o que eu tô falando é igual quando a gente vai na igreja, né? Que a gente chega, às vezes a gente fica, meu marido podia estar aqui ouvindo, meu filho, essa palavra aqui é pro meu filho, mas não, a palavra é para nós.
Então, se a gente está ali, a palavra é para nós, e eu queria que todos tivessem hoje esse olhar em tudo que a gente vai falar aqui. Então, vamos começar. Será que você realmente transmite uma imagem, primeira impressão magnética, quando as pessoas te veem pela primeira vez? Seja ali o lead que você está mandando uma mensagem, ele olhou o seu perfil de WhatsApp, ali sua foto, sua descrição, o seu perfil, ou o seu Instagram, quando você atende o telefone, como que é o seu tom de voz? Quando o cliente chega aqui para falar com você a primeira vez, ele chegou, olhou para você, qual imagem você está transmitindo através do seu porte, através da sua roupa, através da sua forma de falar, da sua imagem na internet? 2. Você realmente tem um atendimento de excelência do primeiro contato ao pós-vendas? Se o cliente ele fizer, você pegou ali o lead, esse lead você realmente está fazendo o seu melhor? Desde a primeira vez que você falou com ele, o acompanhamento desse cliente, você está dando atenção para esse cliente de verdade? Você realmente consegue resolver o problema dele? Que é o 3. Você realmente tem dado atenção? Então o cliente chegou, você está ali correndo entre 30 clientes, se o que der lucro, deu lucro, ou realmente você pegou na mão daquele cliente e falou, eu vou te ajudar, e você está dando a atenção que ele precisa. Isso está sendo feito mesmo? Com cada lead que a gente traz aqui? Desde aquele lead que tem todo o poder de compra, que vai falar, nossa, eu vou comprar à vista de você, até aquele lead que está no Bacen e ganha R$2.000. Então, você realmente está dando atenção para esse cliente? A gente vai falar sobre esses 3 tópicos hoje. Todo mundo tão sério. Vamos começar pelo marketing pessoal, né, gente? Qual imagem, eu queria que vocês analisassem mesmo, parassem, pensassem, qual imagem você transmite na internet? Então, hoje, cliente, por exemplo, Karen, todo mundo que eu vou comprar uma coisa, até a minha gerente do banco, falei com a pessoa pela primeira vez, qual a primeira coisa que eu vou fazer se eu nunca ver essa pessoa? Eu procuro ela no Instagram. Se ela tá falando comigo no WhatsApp, eu vou observar o WhatsApp dela, para eu ver quem é essa pessoa. Essa pessoa realmente, ela é confiável? Ou essa pessoa, ela não tem ali autoridade para me vender aquilo que eu quero comprar, ou para me falar o que eu tenho que fazer? Então eu vou analisar como ela se veste, que tipo de conteúdo ela posta, como que tá ali no perfil dela, é só meme, brincadeirinha, então não é uma pessoa que eu posso levar muito a sério, entende? Então qual imagem você tem transmitido na internet? E pessoalmente, quando alguém te vê pela primeira vez, então um cliente chegou ali, vamos supor que você vai comprar a coisa mais importante da sua vida. O que é a coisa mais importante que a gente gasta mais dinheiro na nossa vida? O imóvel, não é mesmo? Então a pessoa chegou aqui para comprar um imóvel, que é a coisa mais importante da vida dela. Quando ela se depara com o corretor, tá o corretor todo descabelado, todo suado, correu o dia inteiro, aí vai falar com o cliente, já começa a atropelar as palavras, ele começa a gaguejar. Essa pessoa, ela consegue te vender o bem mais caro da sua vida? Entende? Então, a gente pensar como cliente. Eu queria que vocês tivessem um olhar como se alguém estivesse vendo você. Ou, por exemplo, a questão da vestimenta, né? Eu sei que, eu vou até falar aqui, vou dar algumas dicas, mas tem gente que gosta, como que eu vou falar isso? De apelar um pouquinho ali na vestimenta. Então, se vocês olharem o mercado, eu queria que vocês pensassem, a gente vai chegar nesse ponto de pensar quem é você. Porque vocês vão ver que o que eu vou falar, nem todo corretor de sucesso faz. Então vocês vão ver que às vezes eu falo, olha, mulher usa roupa mais discreta. Mas se vocês forem ver no mercado, tem mulher que usa a roupa toda apertada, a barriga aparecendo. Por quê? A estratégia dela é vender com o corpo. Então se você usa sensualidade, você vende. Só que não é esse tipo de venda que eu acredito que nós estamos interessados, não é mesmo? Então eu vou trazer esse olhar. Tipo, tudo que a gente faz tem um objetivo. Tem que ser feito com objetivo porque ele vai trazer uma consequência. Então, se a pessoa te viu pela primeira vez e viu que você é uma pessoa que é muito sensual, por exemplo, você vai dar ali um olhar. Se você chegou, é uma pessoa muito bagunçada, não cuida da aparência, tá ali com o cabelo todo bagunçado, o sapato todo sujo de barro, você tem ali uma outra aparência. Então, tudo que a gente faz, queira a gente ou não, ai, cara, que besteira. O importante é que eu sei vender, o importante é que eu conheço produto, o importante é que eu sou uma pessoa que tenho ali a experiência. Só que no final das contas,
mesmo que a gente ache que não importa, importa. Às vezes a gente, nós que nos conhecemos aqui, todo mundo gosta de todo mundo, então nós já somos amigos, né? Porém, imagina a pessoa que não te conhece, ela não tem nenhum relacionamento com você, ela não gosta de você ainda, ela não te conhece. Então a gente está pensando nessa pessoa que é o cliente. O cliente ele nunca te viu, não tem motivo para ele confiar em você, ele não conhece sua família, ele não está convivendo ali com você no dia a dia. É o primeiro contato e por isso a imagem ela realmente importa, né? Então, você transmite segurança através de uma gramática impecável. Então você está vendendo em dólar, que é a coisa mais cara que a pessoa vai comprar na vida dela. E aí quando você vai digitar um texto, tá lotado de erros de português. Você acha que a pessoa ela vai sentir uma confiança em comprar? Se a pessoa não sabe escrever, né? Mesmo sendo um detalhe. Sua foto traz credibilidade? Como está a organização dos seus perfis profissionais? E suas redes sociais? Qual impressão tem passado a familiares, amigos e também desconhecidos? Então não é só também a pessoa desconhecida. Vamos supor que você tem ali o seu Instagram, por exemplo, ali você tem seus colegas de infância, da escola, que você conheceu, seus familiares, seus amigos. Por que às vezes acontece da pessoa ser corretora, mas quando o amigo ou familiar vai comprar, compra de outra pessoa? Por que acontece às vezes o seu primo, você descobre, nossa, comprei aqui um apartamento, mas não foi com você. Por quê? Que a pessoa comprou e não foi com você. Então, às vezes, a imagem que você está passando não transmite confiança, não transmite credibilidade, né? E aí é isso que a gente quer trazer, esse olhar de você analisar, nossa, eu tá aqui no meu final de semana, eu posto ali ouvindo forró no boteco, tomando uma cerveja, ou eu posto ali um monte de meme, só coisa engraçada e tal. Será que isso te ajuda ou te atrapalha? Né? Então, analisar o que você tem feito. Cada um pensar aqui por si o que tem feito. Ai, Karen, mas minha rede social é minha. Eu posso ser eu mesma, eu posso... Aí, cada um colhe as consequências do que faz, né? Que é só um direcionamento. Não significa que alguém é obrigado a fazer, mas tem que saber que traz consequências. Então, qual o primeiro passo para desenvolver o seu marketing pessoal? É ter bem claro para você mesmo quem você é, com quem você quer falar, o que você quer transmitir e com quais objetivos. Então, Karen, eu sou uma pessoa da resenha, eu quero falar mesmo com os meus colegas ali e não tenho nenhum objetivo com a minha rede social. Ok, né? Você vai, às vezes, fazer uma vendinha aqui de alguém que você só ligou a pessoa na rede social, deu sorte de fazer uma venda. Às vezes vai cair um lead ali que também não te viu, você corre, já faz a venda no dia, deu uma sorte. Mas a pessoa que ela tem interesse de ter uma carreira sólida no mercado imobiliário, então você quer ser um corretor que vai permanecer por longos anos e vai alcançar resultados que não vão depender do lugar que você está, não vão depender apenas dos clientes, mas sim de você. Então, se você dá o seu melhor, se você faz o seu melhor, você tem mais indicações. A pessoa te vê na internet, você já viu, por exemplo, quando você vai comprar, deixa eu pensar, uma coisa, né, banal, um celular, uma maquiagem, alguma coisa. Você busca referências na internet, então você vê resenha, vê o que as pessoas estão falando, certo? E aí você escolhe o que alguém indicou, ou aquele perfil, aquela loja online, quando você vai comprar 100% online, que vai transmitir mais confiança. Então, da mesma forma, qualquer área que você atuar vai ser importante. E aí, quando você tem bem claro quem você é, com quem você quer falar, o que você quer transmitir, os seus objetivos, tudo fica mais fácil. Porque aí você pensa, nossa, igual, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu vim da área de marketing, né? Na área de marketing, não tem isso de você ter uma postura muito séria, é mais divertida, é uma área mais criativa, então eu era acostumada com a agência de marketing, um ambiente muito despojado, os meninos iam de tênis, as meninas fugiam de vestidinho e tal. Eu tinha, antes, né, mais jovem, eu tinha um estilo de vestir bem dos anos 60, então eu usava umas roupinhas mais bem femininas, cinturinha marcada demais, tal, cabelinho de penteado, batom vermelho com um delineador grande, então assim, era do meu jeito. E ali, naquele ambiente que eu trabalhava,
ok, o ambiente do marketing ele permite isso. Porém, quando você entra no mercado, que é um bem de consumo, que tem um ticket médio maior, você lida direto com o seu cliente, você precisa passar credibilidade, você precisa mudar a sua imagem. Não é algo que é obrigado a fazer isso, mas é algo que te ajuda, né? É uma necessidade ali desse mercado, você ter um posicionamento desse mercado. Então é igual o médico. Imagina, se o médico você chegar para ser atendido no consultório do médico e o médico está vestido de roqueiro. Isso é psicopata. Não tem jaleco, não tem luva, o médico está de rasteirinha. Você vai se sentir seguro? Não. Então é a mesma coisa no mercado imobiliário. Não é que tem problema. Então, às vezes, aquele médico, ele é PhD, o mais estudado de todos, top, mas você vai ficar com medo. Não vai? Então, da mesma forma, nós. Então, o cliente ele vai chegar, nós podemos ter todo o conhecimento, nosso atendimento é incrível, a gente tem todas as qualidades possíveis para um profissional do mercado imobiliário, mas quando a pessoa te vê, a primeira vez, seja pela internet, seja pessoalmente, você perde toda a credibilidade por besteira, né? Então, por isso é muito importante você ter bem claro isso, porque você vai construir a sua imagem através disso aqui. Não significa que todos têm que ser iguais. Então, ontem eu estava estudando alguns perfis de corretores, né? Tem um corretor que ele é Minha Casa Minha Vida. Qual que é o posicionamento? O corretor Minha Casa Minha Vida é um corretor que ele vai postar foto igual a gente faz junto com o cliente. É um corretor que ele vai postar ali foto de produto, um vídeo que ele tem uma musiquinha mais agitada. É um corretor de Minha Casa Minha Vida. Então, ele tem um posicionamento. Eu quero me posicionar para vender também um médio padrão, um alto padrão. Muda o posicionamento. Então, o corretor que ele vai ter uma vestimenta um pouco mais sóbria, vai usar um blazer. O corretor, a música de fundo dos vídeos é uma música diferente. A bio é diferente, a foto. Eu quero transmitir uma imagem de pessoa bem séria. Então, é uma foto séria. Eu quero ser mais acessível, uma foto sorrindo. Então, tudo isso comunica. Tudo isso comunica. E aí, quando você passa a pensar o objetivo que você tem, você consegue ver que as cores que você usa na sua rede social e na sua roupa. Então, se você vê uma pessoa que usa cores muito coloridas, então você chega, tá com uma blusa vermelha e uma calça verde, é uma pessoa muito animada. Não significa que é ruim, tem o jeito certo de você fazer as combinações, dá pra combinar, mas é uma pessoa que você vai ter que é mais criativa, mais alegre e tal. Se você vê uma pessoa que usa roupa mais escura, também tem ali, vai comunicar de uma forma. Então, analisar tudo isso. Então, a sua comunicação começa antes sequer de você abrir a boca. Então, você chegou, recebeu o cliente ali na porta, você pegou, mandou um WhatsApp para aquele cliente, aí você fala, nossa, eu mandei a mensagem pro lead, o lead não me responde, nunca me respondeu. Troquei o lead com outro corretor, respondeu na hora. Aí você pensa, por quê? Então, é a imagem. A pessoa entrou ali no seu WhatsApp, olhou sua foto, olhou como que é organizado seu perfil, viu ali os erros de português, partiu para outro, não sentiu confiança. Então, tudo ali... Outra coisa também, às vezes a pessoa coloca uma foto, já vi muita corretora, por exemplo, não aqui, no mercado, que às vezes vai lá e faz a foto de perfil com decote. Aí, a pessoa mandou uma mensagem pro lead, a esposa viu a mensagem. Você acha que você vai ter resposta? Você acha que você vai vender? Nunca. Então, assim, por isso eu sempre falo, se você é um casal, coloca uma foto de casal, não tem problema. Antes eu tinha isso, nossa, foto de casal. Quem coloca foto de casal? Gente, foto de casal vende. Se você tem alguém, coloca a foto de casal. Se você não tem problema. Mas coloca uma foto que vai transmitir aquilo que você quer, né? Você tem o objetivo ali, você quer transmitir uma imagem, pensa nisso também. Então aqui eu trouxe algumas referências no mercado imobiliário para vocês verem junto comigo. Depois eu mando para vocês nos links para vocês entrarem. Que a Ariane, todas já são referência no mercado imobiliário. Então eu acredito que vocês já devam conhecer todas, né? Então essa Ariane, o que ela passa? Ela é uma corretora, vende médio alto padrão. Você consegue ver isso, as fotos dela são profissionais. Tem aqui um pouquinho da família, que às vezes ela posta. Então, se entrar um lead, vai saber que ela é uma pessoa família, não é uma pessoa que gosta ali da bagunça. Posta aqui os imóveis que ela vende. Tem foto dela ali no podcast. Então, você vê que é uma pessoa que transmite uma autoridade, né? É proprietária dessa imobiliária, né? De imóveis.
Essa aqui é de Goiânia, vocês já devem ter visto. Então, a Andressa, ela posta uns vídeos de alto padrão, porém com um toque único ali, um pouquinho mais despojado. Então, pessoas mais jovens, ela já se comunica muito bem. Então, a pessoa mais jovem gosta de comprar com esse tipo de perfil. Por quê? Tem uma linguagem mais jovem, o vídeo ele tem alguns cortes, né? O jeito dela comunicar é diferente, ela se veste muito bem, tem uma elegância, então traz também autoridade. Esse também vocês já ouviram falar. Esse aqui, ele vem de alto padrão, porém os conteúdos dele já são conteúdo mais espalhafatoso. Então, ele posta com carrão, posta umas roupas bem exageradas, né? Já usa um blazer ali, um sapato que chama atenção, cabelo todo pra cima. Então, quem que é o público que conta de uma pessoa assim? É um jogador de futebol, uma pessoa, um cantor sertanejo, né? Uma pessoa com um perfil mais discreto, às vezes não vai ser o cliente dele. Então, tudo isso você vai sentindo ali, por mais que é de alto padrão. Então, ele tem o jeito dele, ele conseguiu aplicar ali, se veste bem, porém tem alguns toques da personalidade dele que comunica com um público e não com o outro, né? Aqui a Sofia ela é autoridade, eu gosto muito do conteúdo dela, especificamente. Ela também já tem um jeito de vestir que chama um pouco mais de atenção, porém, na elegância, né, ela também tem curso, ela sempre tá mostrando isso. Essa Betina, ela já é campeã Minha Casa Minha Vida. Então, tá vendo se você já sente aqui uma diferença? Bocona coloca preenchimento labial, cabelo loiro bem platinado, né, a roupa mais apertada. Então, você vai ver que ela já comunica com o público C, né, um público CD. Porque mesmo ela estando ali um pouco mais elegante, mas ela vai chamar um pouco mais de atenção. Ela já posta ali a fotinha com o cliente no sonho realizado. O jeito dela, a aparência dela já fala com o público mais CD. Então isso também é um objetivo. O objetivo dela é ser campeã Minha Casa Minha Vida e ela trabalha isso na comunicação, desde a aparência até a comunicação na rede social. E o Augusto Braga, que ele também é alto padrão, então vocês vão ver que ele já posta as roupas mais elegantes, posta muito foto com a esposa, ele já tem um estilo de vida saudável, mas mesmo as pessoas que têm um estilo de vida saudável, você não vai ver postando, às vezes, muita foto com biquíni, né, com sunga, porque não convém, né, você tá ali como vendedor. Então imagina se, para quem quer um casal, né, vamos supor que seu marido ou sua esposa foi comprar um imóvel e aí viu o corretor e tal, seguiu o corretor na rede social. De repente tá ali passando o feed, tá a corretora de costas de biquíni. Ou o corretor ali de sunga. Vocês acham que convém? Vai criar uma imagem um pouco indelicada, né? Então, às vezes você pode até gerar um desconforto. Às vezes uma venda que você tava ali encaminhada, pensando, não, você não vai comprar mais dessa pessoa. Então, são detalhes que importam. Então, por onde você vai começar? Primeiro, analise seu perfil. Imagine que você é um cliente e entenda a percepção de imagem que as pessoas têm de você atualmente, tanto presencial quanto na internet. Então, é você parar com os olhos de fora e pensar, o que eu estou transmitindo? O que eu estou comunicando através da minha imagem? O que eu quero? Eu quero chamar atenção? Eu quero chamar atenção pela minha aparência, ou eu quero chamar atenção pelo meu conhecimento e a minha aparência ela fica ali discreta em segundo plano, mas ela é boa. Então, tudo isso é o objetivo. E depois disso, fez a análise, fazer um plano de ação. Então, você vai analisar referências. Aí, o que a gente ensina, né, no marketing de influência? A gente pega referências que tem a ver com a gente. Eu já sei que eu, Karen, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou mais discreta, mas ao mesmo tempo eu gosto de passar uma proximidade com o cliente, então eu não sou uma pessoa que você vai ver com foto séria, por exemplo. Não sou essa pessoa. Então, eu sou uma pessoa que é mais sorridente, né, mais leve. Eu quero ter essa conexão com o cliente, com as pessoas ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu gosto de ser mais discreta nas minhas roupas, meu jeito de falar. Eu não gosto de ficar falando muito alto, rindo muito, muito expansiva. Na internet é uma coisa mais ali. Então, tudo isso é objetivo, né? Que você pensa, o que eu quero? Com quem eu quero falar? Meu Instagram, por exemplo, eu falo com mulheres. Tem um público masculino ali que me segue, porém o meu objetivo é falar diretamente com as mulheres. Então, o jeitinho de falar, como trazer essa comunicação, as palavras que você vai usar, como que você vai posicionar a câmera ali em você, o jeito que você vai abordar sobre imóvel, tudo isso, definir que o meu público é homem. O homem, ele vai ter
um jeito de falar do imóvel, características do imóvel que ele vai achar mais importantes. Então, quantas vagas de garagem que tem? Não, aqui, ó, você pode colocar a sua caminhonete. Então, tem um jeito. Mulher, não, aqui, ó, os quartos são maiores, você consegue decorar de uma forma assim. Então, tudo isso você vai influenciar no público que você decidir focar. Então, você vai analisar referência. Eu já sei quem eu sou. Então, agora eu vou ver aqui na internet quais pessoas que são parecidas com o que eu quero transmitir, que eu posso utilizar como referências. Então, você define ali as suas referências, você vai estudar o que essas referências fazem, tá? Não, nem tudo, porque cada pessoa é única. Então, agora você acópia, vamos supor que eu coloquei ali a Ariane, agora você acópia da Ariane, eu só faço foto igual a Ariane, meu conteúdo é o da Ariane, não é isso. Você vai usar como referência. Como que essa pessoa comunica, as cores, né? Olhar ali algumas referências e seguir para te ajudar. Definir mudanças a curto, médio e longo prazo. Por que eu coloquei a curto, médio e longo prazo? Às vezes você vê uma referência que você fala, não, os meninos, eu quero ser o Augusto Braga. Meu objetivo aqui de vida é ser livre, daquele jeitinho. Só que aí, o que você vai precisar? De tempo, de dinheiro. Às vezes você tá magrinho, você precisa engordar. Às vezes você tá gordinho, você precisa emagrecer. Às vezes você precisa comprar uma roupa. Então não dá pra gente ir lá, hoje vamos sair daqui, vamos pro shopping, vamos mudar o guarda-roupa, gastar 20 mil reais de roupa. Não dá pra fazer isso, embora a gente queria, na verdade. Mas aí o que a gente faz? Como que eu fiz pra mudar as minhas roupas? A cada roupa que eu ia comprar, eu já comprava diferente. Então, meu objetivo é essa imagem X, agora eu vou usar esse tipo de roupa. Não, então, a próxima roupa que eu comprava, eu já comprava assim. Ainda tinha as roupas antigas, que eu ia usando. Tinha que usar, né? Não tinha muito o que fazer. Mas a próxima roupa já ia ser diferente. O próximo sapato ia ser diferente. Quando eu fosse cortar meu cabelo, já ia cortar diferente. Então, é algo que é curto, médio e longo prazo, né? Não dá pra, é uma revolução de uma vez. É algo que vai sendo construído ali. E você vai aplicar até conquistar a imagem que você deseja transmitir. Checklist simples. Então, quais são as coisas básicas para a gente já começar a trabalhar a partir de hoje? Aposte em roupas e também poses nas fotos que não transmitam sensualidade, mas sim elegância. Isso para homens também, tá? Às vezes, hoje em dia tá na moda o homem com a roupa muito colada, uma pose que faz um carão. Então, assim, tanto para o homem quanto para a mulher, dá uma dosada para deixar mais elegante. O look do corretor de imóveis é sempre social, sempre. Então, uma vez eu até comentei com uma das meninas aqui, que antes eu falava, eu vou atender cliente hoje, tem um cliente na minha agenda, então hoje eu vou arrumada. Hoje é o dia que eu vou arrumada. Amanhã não tem cliente? Tô nem aí, do jeito que eu saí de casa, do jeito que eu tava ali na minha cama dormindo, eu vou. Então, não pode ser assim, porque às vezes o cliente da sua vida vai aparecer no dia que você tá ali toda embanangada. Entendeu? E aí, como que você vai fazer? Aí você vai ficar insegura. Já aconteceu comigo, falo por você, falo por mim. Uma vez o cliente ligou, né, que queria ser atendido naquele dia. Não, mas não pode ser hoje. Eu tive que inventar desculpa porque eu não queria que fosse naquele dia, porque eu não estava me sentindo confiante. Eu não estava arrumada no nível que eu precisava e aí não vendi. Claro que o cliente ele queria naquele dia, com certeza ele foi lá e falou com o corretor. Então, qual que é o segredo do corretor? A gente não sabe quando vai vir aquele cliente, então a gente tem que estar sempre prontos, sempre prontos, sempre prontos. Cara, eu tenho que ter uma roupa nova para usar todo dia? Não é isso. Mas todos os dias você vai caprichar. Então, eu tô saindo de casa hoje? Não, eu vou observar ali qual é o meu melhor. Às vezes o seu melhor não é o que você gostaria que fosse. Por quê? Às vezes falta dinheiro mesmo, né? Mas você dá o seu melhor dentro das possibilidades que você tem. Então, você compraria o bem mais caro da sua vida de alguém que não transmite confiança? Observe os detalhes. Quais são os detalhes? O primeiro para você ser elegante não é a sua roupa. É os cabelos sempre limpos e arrumados, as unhas feitas, a pele... a pele bem cuidada e maquiada e roupas, sapatos limpos. Mas por que eu tô falando isso? Gente, eu também, né? Já aconteceu comigo. Então, às vezes você tá ali cansada, meu Deus, cabelo sujo, grudado na testa. E você, tipo, às vezes não dá tempo, não tem o que fazer. Mas sempre possível observar, porque faz a diferença. Faz a diferença. Eu nunca tinha observado isso, porque a questão do cabelo limpo, por exemplo, pra mim, tinha o dia certo, vou lavar o cabelo, tinha o dia certinho.
Só que aí eu vi um vídeo de uma mulher, eu não sei se vocês já viram no Instagram, viralizou esse vídeo. Ela falando que como que alguém compra da pessoa que não tem coragem de lavar o cabelo. Aí ela falou isso, eu falei, gente, a pessoa realmente, tipo, é uma besteira, mas não é uma besteira. Que, tipo, é um cuidado. Se você não cuida de você, então, a unha, por exemplo, nem sei se você vai ter tempo e dinheiro para ir fazer a unha de salão. Mas aí o que você faz? Limpa ela, dá uma escovadinha, tira a terra que tá embaixo dela e passa um creme. Tá zero. Mas imagina, o sapato também, por exemplo, fui ali, o sapato sujou todo. Aconteceu comigo essa semana. Fui visitar uma obra, o sapato lotado de barro, cheguei com o sapato todo empoeirado. Só que você vai atender o cliente, o que você faz? Corre no banheiro, limpa, né? Faz alguma coisa. E o pior da unha que você tem que ir, às vezes, apresentar um plano pro cliente. Aí você tá ali, não, já começou comigo, a unha tá descascada. Aí você tá com a unha descascada e apresentando pro cliente aqui no celular, por exemplo. Você tá ali, a unha descascada, você tá aqui, ó. Então, pensa. Então, assim, são detalhes, né? Mas são detalhes importantes, não é? Então, assim, às vezes, igual, lá em casa eu tive a minha mãe que me ajudou nisso. Então, a minha mãe, ela me obrigava. A minha mãe me chama de Vanessa, né? Minha família me chama de Vanessa. Vanessa, todo dia você tomou banho, você tem que passar creme no seu corpo. Todo dia tomou banho e passou creme. Por quê? Fica ali, ó, o cotovelo branco, né? O joelho. Você fica ali a pele, você passa a mão com tudo branco. Então, assim, passa um creme no seu corpo, escova os dentes, né? Escova os seus dentes, limpa a unha, pelo menos penteia o seu cabelo. Então, minha mãe me ensinou isso. Mas tem algumas pessoas que às vezes você não teve isso ali desde pequeno. Mas começou a observar. Por quê? Se você, o que a gente tem que pensar? O cliente vai. Gente, ó, voltando. O cliente, o que ele vai pensar? Se essa pessoa, ela não tem o cuidado de cuidar nem de si mesma, como que ela vai cuidar do processo da compra do bem imóvel? Que é o bem mais importante da minha vida, que eu esperei anos e anos ali para aquele suar dinheiro. Às vezes é o sinalzinho de R$500, gente. Mas para a pessoa que ganha R$1.800, R$500, ó, suado. Então a pessoa, você tá ali fazendo a venda, será que não é? Será que é muito? Você dá o seu melhor? Você tá arrumado? Você tá com perfume? Tem escovado os dentes? Sabe? Então, assim, são detalhes que a gente faz não só para passar uma imagem, mas também para fazer com amor. Então, acordei aqui no meu dia, fui trabalhar. Será que meu cliente merece chegar e me ver cheia de olheira, com a cara de sono, o cabelo todo bagunçado, sem escovar os dentes? Entende? Então, assim, dar o melhor mesmo, pra não só por si mesmo, pelo outro, enfim. E aí, como eu falei pra vocês, algumas dessas coisas vão precisar de dinheiro, não tem muito o que fazer. Mas comece com o que você tem e ajuste aos poucos, nas próximas compras. Karen, igual uma coisa no manual de elegância, né? Preferir cores neutras, não usar estampa. O sapato, às vezes preferi um saltinho. Mas aí, Karen, não dá pra fazer isso hoje. Meu guarda-roupa era de outra área, trabalhava com outra coisa, não tem como. Pronto, não tem problema. Você faz com o que você tem. Próxima compra, já compra uma roupa neutra, já compra um saltinho, já compra um blazer, né? O homem já muda ali um pouquinho a roupa. Então, assim, são os detalhes, né? Que você vai fazendo ali aos poucos. Agora, me conta uma coisa. Já aconteceu de você ver uma pessoa lindíssima, ficar encantado, mas quando ela abriu a boca foi só decepção? Já. Com todos, eu imagino, né? É isso que acontece quando você não tem excelência em atendimento e não domina o processo de vendas. Então não adianta vocês aplicarem tudo que eu falei, foi lá, tá impecável, lindo, maravilhoso, cheiroso. Você chegou assim, todo mundo, meu Deus. O corretor de imóvel, dente escovado, unha pintada, maquiagem feita. Chegou lá, você abriu a boca. Nós vai, nós volta. Perdeu. Então, isso, gente, também são os detalhes. Então, observar o seu jeito de falar. Você fala muita gíria. Às vezes veio de uma outra área que falava gíria, né? Às vezes a sua criação tinha muita gíria, tinha palavrão. Então, já corta a gíria, corta o palavrão 100%. Por quê? Tem gente que não se importa tanto. Mas, por exemplo, se eu for comprar de alguém e a pessoa falar um palavrão, eu não compro. Porque eu não falo palavrão. Nunca falei palavrão. Então, eu não compro. Se a pessoa fala muita gíria, eu falo,
essa pessoa, né, de onde que ela veio para ela estar falando tanta gíria. Então é você observar. E não só isso, por exemplo, chegou o cliente, você sentou aqui na mesa com o cliente. Às vezes você tá começando, então você fica um pouco nervoso. Então respira fundo. Ora a Deus, meu Deus, me ensina o que falar, me ajuda. Porque se você, o cliente, você tá ali, o cliente, você começa, você vai matar o cliente ali, começa a falar alto e perde, ansioso e não consegue, sabe, atropela as palavras. Então isso demonstra falta de confiança, isso demonstra falta de conhecimento. E aí você vai perder a sua venda também por besteira, né? Então, sobre o primeiro atendimento. Ter máxima agilidade. O que significa? O cliente mandou uma mensagem pra gente, igual hoje, por exemplo. Hoje não tem muito o que fazer porque o cliente mandou domingo, né? Mas vai chegar o lead pra você. Chegou o lead, você pode estar em qualquer lugar, gente. Chegou no Mosquite, não chega a notificação? Dá um clique, liga para esse cliente, manda pelo menos uma mensagem, tudo na hora. Porque o cliente, se você faz esse teste comigo essa semana, só essa semana, de você pegar o lead e falar com ele na hora. Não espera à tarde, não espera amanhã, não espera você organizar suas coisas. Na hora que ele cair, você fala com ele. Vocês vão ver o tanto que a conversão é maior, porque naquela hora ele lembra. Às vezes você manda mensagem para ele no outro dia, ele nem sabe mais o que você está falando. Ah, você clicou no anúncio. Eu cliquei no anúncio? Ele nem lembra o que era. Agora, se você fala com ele na hora, é muito maior a sua conversão, porque ele tá fresquinho ali, né? Que ele clicou, que ele viu o vídeo. Então, ter máxima agilidade no seu atendimento, no primeiro atendimento. Não é agilidade durante o atendimento de falar rápido, não. A agilidade de pegar esse cliente pela primeira vez e já atender. O cliente chegou, vamos supor que o cliente está marcado 10 horas. Não atende ele 10 e 1 se ele tiver chegado 15 para as 10. Então, ter ali uma pontualidade, ter agilidade no iniciar o atendimento. Oferecer informações relevantes por telefone. Então, também vai falar por telefone. Tem um momento da consultoria que você vai perguntar algumas coisas para o cliente, né? Mas, gente, nunca deixe ficar naquele tom de entrevista, porque o cliente ele vai ficar desconfortável. Nossa, eu tô aqui, tava trabalhando, parei para atender o telefone e a pessoa só não faz pergunta. Então, você tem que dar algo em troca. Você pega e você dá, você pega e você dá. Então, você dá informações relevantes, olha, eu vou te ajudar a comprar seu apartamento com entrada parcelada, vou te fazer algumas perguntas para entender se você encaixa na minha casa e minha vida. A pessoa, você é casado? Não sou casado. Tem filho? Que legal, você vai de artesanato. Nossa, muito bom, você pode ganhar um redutor na taxa de juros. Então, tudo você faz em comentário, você dá e você pega e você dá, você pega e você dá, para não ficar aquela ligação pesada com o cliente. Então, você vai gerar interesse. Então, atualiza, olha, eu vi aqui seu perfil, muito interessante, a gente consegue fazer a sua aprovação de crédito e também apresentar todos os produtos disponíveis no mercado, porque nós trabalhamos com todos, mas é interessante ser pessoalmente, porque a gente já consegue entender melhor, né, sua necessidade de te mostrar ali na prática o que vai ser melhor para você, fazer sua simulação e até a aprovação. Aí você consegue agendar a visita presencial. Se você ligar para o cliente e falar, você clicou aqui no anúncio, não sei o que, não sei o que, vamos agendar você vir pessoalmente? O cliente, vamos. Você acha que esse cliente vem? Ele não vai vir, ele vai mentir pra você. Você vai ficar ali com a ilusão de que você agendou, mas o cliente ele não vem. Não adianta você achar que ele vem, que ele não vem. Porque você não criou nenhuma conexão com ele. Ele falou com você por 15 segundos e é isso. Então ele não tem ele não te deve nada. Agora, quando você deu pra ele, falou sobre o produto, explicou o quanto isso vai ser bom para ele, aí você já se conectou, aí o cliente vem. Então, ver também se você está gerando esse interesse para conseguir agendar com esse cliente pessoalmente. E aí, sobre o tom de voz. Estude e trabalhe sua autoconfiança para transmitir segurança, leveza e tranquilidade para o seu cliente neste contato inicial. Por quê, gente? O tom de voz é importante. Às vezes a gente fica nervoso e a gente começa a falar demais. Você atrapalha o cliente, você não deixa o cliente falar não. Você tá ali falando tudo que você sabe porque você tá decorado e você tem que falar tudo, depois você deixa o cliente falar. Ou às vezes você vai com muito leveza, até demais, menos um ali, devagarzinho falando. Então assim, ter equilíbrio no tom de voz. O que dá essa segurança no atendimento para você conseguir falar olhando nos olhos do cliente? Estudar. Então você tem que dominar o processo. Você está aqui todos os dias, durante muitas horas, tem o seu compromisso ali de fazer os seus 2 agendamentos, mas o restante do tempo, não dá para você estudar um pouquinho de um produto? Eu recebi aqui no lead do Gran Luna. O que é o Gran Luna? Onde que ele está localizado?
como que ele é. Deixa eu aproveitar e estudar um pouquinho, que eu já passo aqui pro meu cliente no telefone e depois quando eu for atender algum cliente presencial, eu já sei um pouquinho mais sobre ele. Ah, eu tenho dúvidas sobre como que é o faixa 1, faixa 2, faixa 3, o que é isso na minha casa, minha vida? Não sei, deixa eu perguntar aqui ao meu gerente. Gerente, me ajuda aqui, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o tom de voz, você vai conseguir melhorar nisso quando você tiver domínio sobre o que você está falando. E aí não tem pra onde correr, estudar. Estudar e ter confiança e treinar. Então, quero melhorar meu atendimento. Senta aqui seus colegas da sua equipe e fala. E se obriga. Eu já fui muito tímida, não conseguia fazer isso, de estar aqui, um monte de gente sentada e eu aqui falando. Impossível, não dava conta de fazer isso, tremia, tinha que ficar lendo aqui. Não dava conta. Então, assim, todos nós podemos melhorar e todo mundo consegue fazer isso. É só você se desafiar. Agora eu decidi que o meu atendimento vai ser muito bom e eu quero perder a vergonha, quero aprender a falar em público. Faz isso. Chama os colegas, gente, eu vou apresentar para vocês aqui o Portaradas. Já ouviu falar de Portaradas? Bom, Portaradas hoje é empreendimento com cheque moradia na região noroeste. Você sabia? Lazer completo, você consegue ganhar um valor do governo que ele te ajuda a pagar a sua entrada. Então assim, como que você chega nisso? Não é decorando o produto. Eu vou falar agora sobre isso. É você dominando o processo e uma coisa muito importante que tem que aprender, vou deixar para o final, agora eu vou explicar para você a coisa mais importante. Então, trazer essa segurança, leveza, tranquilidade. Quem tem essa mania de falar muito incisivo, aprender a ter diálogo com o cliente. Então, como que você fala com o seu cliente para transmitir autoridade? É mandando no cliente? É falando alto? É determinando? Não. Você fala com ele como se você estivesse falando aqui, igual a gente está conversando. Então, eu converso com meu amigo assim. Então, olha, você conhece aqui esse produto? Vai ser bom para você. Então, quando você conversa de igual para igual, uma vez o cliente ele não tem que se sentir acuado. Ele não tem que se sentir numa entrevista. O cliente, às vezes, ele chega aqui, ele já chega com medo. Ele já chega sem saber como que vai ser, ele já tá ali. Um ambiente que ele não conhece, ele nunca veio aqui. Então, ele não conhece a imobiliária, não conhece você, já tá ali meio receoso. Aí, ele sentou e você, batendo nesse cliente, entendeu? O jeito de falar, alto e... Então, não, gente, é um bate-papo, é leve, é tranquilo. Você passa segurança sabendo falar sem ficar travando. Mas o jeito de falar é um tom de voz leve, brando, conversando, batendo papo, pergunta o que o cliente quer. Um dos maiores segredos, né, vários palestrantes falam isso, para você conquistar uma pessoa é falar menos e ouvir mais. Então, primeiro, perguntou para o cliente qual a necessidade dele, deixa ele falar tudo. Quando ele terminar de falar, aí você volta com outro assunto, faz um comentário mostrando sua autoridade sobre aquilo e faz outra pergunta, deixa ele falar. Porque quando a pessoa fala, isso até é um gatilho, né, que é muito usado em vendas, quando a pessoa fala, ela se conecta com você. Ela falou, nossa, foi legal o atendimento. Porque as pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Ninguém quer vir aqui e ficar só ouvindo. Ela não se importa com você, ela quer saber dela mesma. Essa é a realidade. Então ela quer falar, ela quer que você ouve ela. Então você vai ouvir o cliente vai falar, você faz um comentário, se interessa por aquilo. Quando você mostra um interesse genuíno, que é de verdade, não é uma coisa que você faz obrigado. Você demonstra interesse genuíno, entende que o cliente ele se conecta. Igual a Lídia. Tem os clientes da Lídia lá que a gente está trabalhando. O cliente ele liga, ele fica 1 hora no telefone, 40 minutos. E a gente lá, ouvindo, comentando e tal. Então, é um cliente que ele já está ali conectado. Então, quando ele for comprar, ele vai comprar de outra pessoa. Você acha que ele vai ter todo o trabalho de contar a vida dele inteira para outra pessoa de novo? Não. Se ele já contou para você? Então tem muito mais chance de você fechar a venda porque ele vai ter preguiça de contar para outra pessoa. Ele vai querer fazer com você lá que já contou tudo. Então, ouve mais. E criar um padrão de atendimento. O que é um padrão de atendimento para acelerar o processo de vendas? Nunca esquecer os detalhes. Você tem um padrão. Então, claro, cada cliente é diferente, mas cada corretor tem que ter ali, o cliente chegou, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar disso, eu tenho que falar disso. Você deixa ali o seu padrão de atendimento próximo de você, para você não esquecer em todos os atendimentos de fazer aquilo. Eu vou compartilhar com vocês o meu padrão de atendimento. Então, como que eu faço? Primeiro, eu inicio me apresentando. Em seguida, eu faço a entrevista de forma leve, ouvindo mais o cliente, falando menos nesse momento.
Então, ó, sou a Karen, sou corretora de imóveis, já estou no mercado há muito tempo, trabalho com todos os imóveis disponíveis em Goiás e eu quero entender a sua necessidade para te ajudar. Me conta um pouquinho de você hoje. Você é o seu primeiro imóvel? Ah, é o primeiro imóvel. Ah, que legal. Ou então a pessoa, eu tive um imóvel, vendi, era lá de Paraupebas e não sei o que. Ouve tudo. Ah, é? Nossa, interessante, mas hoje não tem imóvel no seu nome. Então, assim, você ouvir, mas tá ali perguntando todas as informações que você precisa. Que as informações que você precisa são aquelas que estão no manual. Todo mundo já leu no manual, né? Então, se é casado, se é primeiro imóvel, se tem renda, qual a renda, tem namorado, tem tudo. Você vai entender ali naquele momento. Se chegar ali lá na frente e uma informação dessa importante foi perdida, pode destruir todo aquele processo de venda. Vamos supor que você fez tudo, chegou lá, o cliente condicionou, foi tudo péssimo, o cliente fala que tinha um dependente. Por que você já não sabia disso? Entende? Então são coisas que às vezes você, aí já não dá mais para fazer um QV, tem outra pessoa para entrar, mas já acabou o QV da cliente. Então assim, todas as informações relevantes, elas precisam ser descobertas no primeiro contato. Você aproveita esse momento para saber tudo e você não pode esquecer de fazer as perguntas. E aí para isso você pode deixar junto com você o manual. Aí você lê ali, precisa perguntar isso também. Eu já perguntei isso. Não esquecer as informações importantes. Então você vai perguntar CPF, estado civil. Eu já pergunto até CPF e data de nascimento, porque na hora de fazer a simulação não precisa perguntar de novo. Então é mais fácil, né? Eu não fico perguntando o cliente durante todo o atendimento. Eu pergunto somente naquele momento, depois não preciso perguntar mais nada, porque eu tenho todas as informações aqui, né? Em seguida eu vou explicar como funciona a compra do imóvel. Aí eu venho para essa parte B. Esse é o meu padrãozinho de atendimento que eu uso em todos os atendimentos. Eu abro isso aqui para o cliente. Então eu tenho um documento, eu mostro para o cliente ali, o cliente vai ver junto comigo, olha, qualquer imóvel que você for comprar, esse cliente Minha Casa Minha Vida, né? Qualquer imóvel que você for comprar, seja comigo quanto corretor, seja uma consultora na outra, vai ser exatamente isso aqui que você vai ter de taxa. E desse jeito não vai funcionar, não tem surpresa, não tem nada, é exatamente isso. Aí com isso aqui, eu não esqueço de falar de taxa à vista, eu não esqueço de falar de seguro de obra, eu deixo bem claro para ele o que ele paga durante a obra, depois que pegar a chave. Então eu já deixo por escrito e eu uso o meu atendimento porque eu mostro para o cliente aquilo, eu não estou mentindo. Já está ali escrito, então eu mostro para todo mundo, isso dá uma credibilidade para ele, e ele já fala, então realmente não me falou das taxas. E eu vou explicando de forma leve todas as partes que vão compor essa conta. Então o cliente, depois que eu apresento isso, entendi o cliente, fiz todas as perguntas, no momento que eu fiz as perguntas, eu já vou ali pensando, perguntei aqui, o cliente ele tem renda de 3.500, mora na região noroeste, quer algo que fica pronto mais rápido, o que dá para encaixar para ele? Eu vou falar disso, mas ele falou que não quer nessa região, então eu vou mostrar ele também esse aqui. Aí você já começa ali, martelar, e aí por isso você tem que estudar os produtos, né, para você saber o que existe. Gente, não é difícil estudar os produtos da Minha Casa Minha Vida. Se fosse para você estudar todos os produtos, médio padrão, alto padrão, seria difícil, aí tem milhares de opções. Mas se você for estudar só Minha Casa Minha Vida, é pouco. Dá para você saber todos. Aí se você esquecer, esqueci metragem, sabe que tem suíte? Abre o site da consultora ali e veja com o cliente. Mas pelo menos você vai saber que o produto existe e que enquadra. Então, quais produtos são Minha Casa Minha Vida? MRV, Tenda, Realiza, LCM. Então assim, não é muita opção, concorda? Aí tem Convida, você vai ali, alguns DBM. Então você já vai entender ali o tipo de cliente e você já consegue falar dos produtos. E aí o que você vai precisar saber? Onde que tem tenda? Onde que tem MRV? Isso você tem que saber mesmo. Isso não dá para você ler depois. Você é obrigado a saber, porque o cliente ele vai chegar e você, na hora de você sugerir o produto, se você sentir se você tremer na base, aí o cliente já vai ficar meio, mas ele não está me falando todas as opções possíveis. Então você tem que ter confiança para transmitir isso e você tem que saber quais são os produtos. Então, você mostra para ele as opções personalizadas. Eu, Karen, eu gosto de mostrar só 3. Se o cliente falar, de acordo com o seu perfil, a gente está aqui conversando, tem 3 opções que eu acredito que são as melhores para você, mas eu trabalho com todas. Então depois, se você quiser ver mais, a gente tem mais, mas eu vou te apresentar as que eu considero as 3 melhores no seu perfil. Aí eu vou apresentar 3, que aí você economiza tempo, você não precisa falar de todos, você vê ali os 3 que vão encaixar para aquele cliente. Caso você mostre os 3 e o cliente, dentro daqueles 3, que são 3 bem diferentes, você vai ver o que ele quer exatamente. Então eu mostrei um que é mais barato, mostrei um que tem suíte, mostrei um que entrega depois, mas é melhor. Vamos ver qual que ele vai preferir. Ele preferiu que entregue depois? Então abriu aqui um leque de outras opções. Aí você consegue apresentar mais, né?
E aí você apresenta as opções. Se o cliente você vai perguntar, dessas, qual você mais gostou? Ah, gostei dessa. Não, então vamos fazer uma simulação? Vamos lá visitar o decorado? O que você acha? Gente, é totalmente possível você falar com o cliente e fechar a venda no mesmo dia. E já aconteceu comigo algumas vezes. Porque você tem ali o dia inteiro para você fazer a consultoria, que dura o quê? 1 hora estourando, no máximo. Você fazer a aprovação dele e você levar no decorado e fechar a venda. O que pode acontecer para, às vezes, a venda não ser fechada no momento? Nome sujo, né? Às vezes paga um bacen, você tá ali esperando, às vezes precisa do próximo contra-cheque. Nesses casos que o cliente não consegue fechar imediatamente, o que você vai fazer? Você sai dali com o segundo encontro agendado. Então, você saiu dali, vou aprovar agora o seu financiamento, a gente vai aguardar sair o bacen. Fica bom para você a gente se encontrar no dia 10 de dezembro, às 14? Fica. Você já tem ali agendado. Você não vai precisar ficar correndo atrás desse cliente depois para agendar, porque ele já está agendado. Quando for chegando próximo da data, você, a gente marcou no dia tal, já estou aqui com a sua aprovação, tá confirmado às 14? Tá, pronto, você precisou de outro desgaste para agendar, você agendou com ele na hora. Então sempre nunca deixar o cliente solto, ele saiu daqui sabendo que ele vai ser aprovado depois que ele limpar o nome, ele vai lá e aprova contra o corretor, ele já conhece os produtos que você indicou, então você já amarra ele, já organiza o segundo encontro e já deixa agendado, para depois você se encontrar com ele nesse dia agendado. Então, qual o segredo? Sempre dê o seu melhor. O segredo... Sempre dê o seu melhor. O segredo do atendimento de excelência é ouvir. Ofereça atenção genuína a todo cliente, independente se está pronto para comprar ou se ainda precisa ser preparado para a compra futura. Pense menos em você e mais no outro sempre. Mesmo se o cliente não for aquela Coca-Cola toda. Quando chega o cliente, você fala, nossa, não comprando nada desse cliente. Nossa, eu vou perder meu tempo. Não pensa assim. Às vezes esse cliente, ele chegou ali, falou que a renda dele é um salário mínimo, imediato você fala que ele não compra nada. Só que você vai dar toda a sua atenção, quem sabe ali no meio da conversa surge um namorado, surge uma mãe que ainda não tem imóvel. Então tudo é possível, nunca queime o cliente antes de ter a primeira visita e nem depois dessa primeira visita, porque mesmo que naquele momento ele não esteja pronto, vai alimentando ele ali, põe na sua base fria e vai conversando com ele de vez em quando, manda uma mensagem. Em algum momento ele vai comprar de você porque você deu o seu melhor. Quando a gente dá o nosso melhor, não é pensando em colher imediatamente. Vocês vão perceber que sempre que você faz o melhor de verdade, você sai daqui e diz, nossa, hoje eu realmente trabalhei, agendei, fui atrás, os clientes desmarcaram, mas eu fiz o meu melhor, fui pra cima, fiz mesmo. Em algum momento vai surgir um cliente do nada que vai fechar uma venda na hora que você vai, nossa, nem me esforcei aqui e essa venda fechou sozinha. É a colheita daquele outro cliente que te deu trabalho. Então, assim, não pensa em plantar e colher naquele momento com aquele cliente. Se você está plantando, se você está dando o seu melhor de verdade, seja com outro cliente, seja em outro momento, você vai colher. Então, sempre dá o seu melhor. Aí, gente, olha que lindo. Fica a dica para todos nós, louquinhos. E qual que é o melhor talento do corretor de imóveis? Improvisar. Então, gente, técnica do improviso. É impossível decorar tudo. Então, o que a gente tem que aprender? O mais importante no mercado imobiliário é que se aplica a tudo. Você tem que saber as regras da caixa. Faixa 2 Minha Casa Minha Vida. Se o cliente ganha meio de 4.400, eu tenho que simular em cima de 255 mil para Goiânia. Isso você tem que saber. Se o cliente ele está no SBPE, mas ele não tem tanta entrada, eu vou ter que tentar aprovar ele no banco privado, porque aqui no 50%, 70% não vai dar. Então, essas regras de financiamento você tem que saber. Aí é cada um estudar, tem dúvida, pergunta pro correspondente, conversa com o gerente, vai pra cima, estuda. Isso você realmente tem que saber. Mas não dá para decorar quantos metros tem o Ishi Bela Vista. Tem a mínima ideia, entendeu? Então esses detalhes, metro quadrado daquele produto específico, daquele cliente que nem é meu foco. Eu tenho casa, quantas casas eu tenho no Jardim Lisboa? Essas coisas não dá pra gente saber de cor. Mas o básico de financiamento e o básico de Minha Casa Minha Vida, todo mundo é obrigado a saber, vocês têm que estudar. Se você não sabe ainda, eu fico na imobiliária todos os dias 8 horas. Então eu vou aqui usar X horas para fazer meus agendamentos, X horas eu vou estudar. E aí você vai estudar, porque essas coisas você realmente tem que saber. Não dá, é igual outras profissões. O médico ele tem que estudar, o
contador, ele não tem que estudar, ele não tem que saber as especificações da área dele? Todas as áreas. Não é porque nós somos vendedores, que é uma profissão que, entre aspas, todo mundo pode aprender, que você não tem que estudar e ser especialista. Não é porque a venda ela pode acontecer de maneira mais sem tanto conhecimento que você vai querer entregar isso para o seu cliente. Se você faz as coisas de uma forma sem se importar, de qualquer jeito, o cliente coloca no meu colo, vou ler aqui as informações, vou perguntar para vou chamar o coordenador para me ajudar, vou fechar a venda, deixa o meu gerente fechar a venda para mim. Em que momento você vai ser corretor? Porque se você está a vida inteira dependendo de outra pessoa para fechar a sua venda, está dependendo de eu perguntar que produto que tem em tal lugar para outra pessoa, você não é corretor. Porque você tem que saber isso. Você tem que estudar. Se você não sabe a primeira vez, você tem que saber, eu até coloquei aqui. Não demonstre amadorismo. Se tem dificuldade de se comunicar, faça um curso de oratória, se não sabe se vestir, se inspire quem sabe, mas só que desenvolvimento você que é bem mais valioso. Não. As especificidades de cada um, você não precisa declarar, mas tem que encontrar rápido. Então, eu já sei aqui de Minha Casa Minha Vida, expliquei ao cliente, perguntou no produto específico. Você tem ali, qual valor que está o Maxidade? Pronto. Não sei de cor o valor do Maxidade hoje, mas eu sei que se eu entrar aqui no WhatsApp do grupo da Vega, vai ter um link que vai lá pro Drive e eu vou conseguir abrir a tabela. Então, você tem que saber o que você não vai decorar, você tem que saber encontrar rápido. Tem casa de 180 mil no site? Você tem que saber usar o site a seu favor. Entrar no site, saber como que procura os produtos, colocar no mais barato, olhar, pesquisar por baixo. Você tem que saber fazer isso. Onde que está o book na Laguna? Você tem que saber procurar. Não tem isso, do corredor, mas tudo bem. Você tem que saber procurar. Eu vou subir um cliente que atenda. Como que sobe? Você tem que saber. Então, esses detalhes, você não precisa saber na primeira vez. Então, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Mas você perguntou para o seu gerente, na segunda vez você não vai perguntar mais. Você tem que saber. Então, isso não é que você não vai ter o seu gerente, seu coordenador para te ajudar. Mas é isso que vai te fazer um corretor de imóveis. Porque aí, se você hoje pensar como que é o seu dia a dia, você realmente é um corretor de imóveis? Ou você é uma pessoa que vende com a ajuda do outro? Você só vende se o seu gerente estiver com você na mesa. Você só vai vender aquela casa se a Karen te falar se tem ou não. Entende? Então, você se esforçar para você ser corretor. Eu sou corretora. Eu preciso de alguém para me ajudar? Todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento, né, gente? Por favor. Nós somos, enfim. Mas assim, se chegar um cliente aqui agora, todo mundo foi embora, todo mundo está atendendo. Eu consigo fechar a venda? Entende? Então, assim que vocês têm que ser. Eu consigo? Não, eu não consigo. Eu tenho dificuldade, eu não consigo subir no sistema da MRV de jeito nenhum. Pede ajuda, aprende e não precisa pedir mais, porque você aprendeu. Eu preciso achar a tabela da convida lá, o produto do cliente que é aquele, eu não sei onde achar. Pergunta uma vez, aprende onde fica, na segunda vez você não vai mais precisar pedir, porque você vai saber. Então, se esforçar mais, tentar mais. Tá demorando meus créditos, eu mando no WhatsApp do Autocrédito, demora 2 dias para responder. Por que você não manda por e-mail? Faz um e-mail, coloca ali o nome do cliente. No e-mail, todo mundo deles recebe, não é só um. Então, você vai ter sua resposta ali rapidinho. Então, são coisas que às vezes, mas não sei transformar em PDF e mandar por e-mail. Aprende. Aprende a usar e-mail, aprende a usar o Drive, aprende a usar o site, aprende a usar o aplicativo DBM lá, já o padrão. Aprende. Então, tudo. O que nós estamos aqui, mas não dá pra gente falar assim, hoje eu vou ensinar todo mundo a fazer isso. Aí pensa, a gente não vende, né? Tem um tempo. Então, se você tem uma necessidade específica, pede ajuda. Pede ajuda pro gerente, pede ajuda pro coordenador, mas o objetivo é que todos sejam corretores independentes, porque aí sim você vai ser um corretor campeão, porque você vai ser corretor. Você não vai ser uma pessoa um indicador. Traz o cliente, joga o cliente na mesa, atende aí, Beatriz. Faz aí, mostra que é cliente que eu vou ficar aqui só ouvindo, você fazer meu atendimento. Então não é isso não é ser corretor de imóveis. Isso é ser, pegou o cliente pelo braço e trouxe. Então é aprender a ser corretor. Karen, não sei, pede, chama o seu gerente, chama o coordenador, chama o Rodrigo, chama eu, a gente vai estar aqui à disposição para ajudar vocês, mas
se esforçar para isso. Então, só recapitulando. Parte da imagem, você descobrir quem você é, o que você quer, como você tem sido e como mudar para ser quem você deseja, né? Em relação à aparência, né? Imagem na internet e imagem pessoalmente. Então, o que eu posso melhorar? Atendimento. Como que está meu atendimento hoje? O cliente, ele realmente está abraçado? Ou o meu cliente, se ele falar com outro corretor, ele vai descobrir coisas que eu não falei para ele? Será que se o meu cliente, o primo dele, corretor, chegar no almoço de família, o primo dele vai falar que eu sou ruim? Porque eu não dei meu melhor para ele? Então, pensar como que está o seu atendimento, pensar como que está a sua imagem, né? E dar o seu melhor. Então, acompanhar o cliente do início ao fim, não deixar solto o cliente, abraçar o seu cliente e até o fim. E você vai ser ali um corretor campeão. E é isso. Muito obrigada, gente. Agora, momento de tirar dúvidas. Quem tem dúvidas? Ninguém tem dúvida, gente? Que isso? Todo mundo saiu em choque. No primeiro atendimento, você falou lá o que você faz. Muito Se você bom. quiser pausar, né? Pausar o vídeo. Vai fazer o Pix, galera. Porque qualquer curso que você vê na agência, Eu ia perguntar qual era o valor da mentoria. Não é? Uma saída.